Aqui, tem muito tempo que eu não gravo um vídeo aqui no Vozear, certo? Na verdade faz 6 meses, para ser mais exato. Há 6 meses, minha esposa e eu, minha família, minha filha, nós começamos uma luta. E é sobre isso que eu quero falar. As nossas lutas e o cuidado de Deus. O cuidado de Deus e nossas lutas. Há 6 meses, lá em Minas Gerais, nós descobrimos que a Nicole, nossa filha de 4 anos, estava com um câncer no rim esquerdo. E aí nós começamos a luta. Nós fomos para Belo Horizonte, para o hospital, ficamos uma semana lá para saber como que ia ser o tratamento, como que vai fazer. O nome desse câncer é tumor de Wilms. E aí nós começamos a perceber como Deus ele cuida da gente, mesmo em meio a situações tão difíceis quanto o câncer. Nós lemos e ouvimos muito sobre confiar em Deus. Mas a gente só fica sabendo mesmo o que é confiar quando diante da gente tem um mar e atrás da gente tem um exército de Faraó, como na história de Moisés, quando libertou o povo do Egito. E aí a gente fica naquela enrascada, né? Aquela encruzilhada. E agora? Nós vamos confiar ou não? Mas aí não tem escolha. A escolha, a saída é confiar. Não tem outra situação. Atrás vem o exército. Na frente tem o mar. O que fazer? A resposta é simples, confiar. Então a gente lê muito sobre confiar, mas a gente só sabe o que é confiar quando a gente está diante dessa situação. E essa situação, na minha vida, na vida da minha esposa, e na vida da Nicole, foi o câncer. Um câncer no rim esquerdo. E aí? Vamos para onde? Não dava para continuar com o tratamento lá em Belo Horizonte, a gente foi encaminhado para São Paulo. Nunca tinha vindo na capital, ficado aqui por muito tempo, só passei aqui uma vez. E aí? E agora? Deus cuidou e tem cuidado da gente. Eu sou pastor na primeira igreja batista de Carandaí, a cidade lá em Minas Gerais. Então nós saímos de Carandaí, fomos para Barbacena. De Barbacena a gente foi para Belo Horizonte. E os irmãos da primeira igreja batista de Carandaí, que são os irmãos lá da igreja que eu pastoreio, nos apoiaram muito. E aí alguns irmãos nos leva para Belo Horizonte, volta para Belo Horizonte, liga, pergunta se está precisando de alguma coisa, e pergunta se está precisando de dinheiro, e todo mundo orando, preocupado, fizeram semanas de oração. Todo dia de manhã os irmãos iam para a igreja orar pela nossa família. E isso tem feito a diferença, esse apoio dos irmãos, tanto da primeira igreja batista de Carandaí, quanto da primeira igreja batista do Brás, quanto os irmãos que a gente não conhece, membros de vários lugares orando pela gente. Eu agradeço o apoio de todos nesse sentido. As pessoas foram nos ajudando, pastores da convenção, pessoas, irmãos que a gente nunca tinha conhecido antes, não conhecia, nunca tinha visto. Buscou a gente no aeroporto, ganhamos uma passagem de avião, viemos para São Paulo. Quando chegamos no hospital, a gente não tinha onde dormir. E aí, mais uma vez, Deus cuidou da gente. A irmã que a gente não conhecia, de uma igreja aqui de São Paulo, que nos buscou, levou a gente para uma casa de apoio. Nessa casa de apoio a gente não ficou lá. Dormimos na casa dela a primeira noite, até que a gente conheceu o pastor Marcos, da primeira igreja batista do Brás. E essa igreja foi presente de Deus na nossa vida. Essa igreja nos apoiou, nos ajudou e tem cuidado da gente. A gente tem morado na igreja e a igreja tem nos ajudado, nos apoiado. Elas conseguiram hospedagem pra gente e estamos há 6 meses nessa luta. E a cada dia, a cada semana nós percebemos como Deus tem cuidado da gente. A Nicole operou, retirou o rim esquerdo, não se espalhou, mas ela precisa continuar com o tratamento de quimioterapia. E a cada semana, a cada dia é uma luta. São as consequências da quimioterapia, mas Deus ele restaura a saúde da Nicole, fortalece a saúde. Uma semana ela cai mais um pouquinho, e depois Deus fortalece de novo. E a gente vai de oração em oração, de fé em fé, de confiança em confiança. Então essa é a nossa luta. Mas Deus ele tem mostrado o seu cuidado em meio à luta.
Acho incrível também a força que Deus tem dado à minha esposa, a Karine, e a Nicole, para enfrentar isso. Porque em muitos desses dias, desses 6 meses, eu não estava com elas. Eu precisava voltar para Minas para trabalhar, porque eu sou professor também. E aí muitos desse tempo elas ficaram aqui e muitas vezes elas vão ao hospital e enfrentam tudo isso. E Deus tem fortalecido a fé da minha esposa e a fé da Karine, e a forma com que elas têm vivido tudo isso tem me surpreendido muito. E eu tenho orado muito por elas, para que elas não percam a fé, para que consigam manter a esperança. E Deus tem cuidado delas também. É incrível como Ele cuida de toda uma família. E os familiares, parentes, também mandando mensagem. Alguns conseguiram vir aqui, ver, orar, visitar. E Deus tem fortalecido a nossa família. Eu acho incrível como a Karine tem sustentado tudo isso. Muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente fica desesperado, triste, mas no final do dia, ou no início do dia, ou no final da semana, a gente percebe como Deus tem cuidado da gente. Isso é incrível, como Ele cuida da gente. Todo mundo tem uma luta. Qual é a sua luta? E como você tem enfrentado essa luta? Se você está enfrentando essa luta sozinho, sem nenhum irmão ou irmã, sem nenhuma pessoa te apoiando, e principalmente sem Deus, essa luta com certeza deve estar muito difícil. A nossa luta está difícil, mas ela está mais tranquila porque nós temos cuidado de Deus e nós temos a comunhão. Nós lemos muito sobre o que é confiar, mas nós só entendemos o que é confiar quando diante da gente tem uma dificuldade tão grande. Um mar que não podemos ultrapassar, um exército que não podemos enfrentar. E aí a gente entende o que é confiar. Então você está sendo chamado, eu, minha família e eu, nós estamos sendo chamados para confiar e viver a fé. Somos constantemente chamados por Deus para viver níveis mais profundos de fé e intimidade com Ele. Então, o Vozear vai voltar, eu vou voltar a postar reflexões aqui, e eu queria que você compartilhasse esse vídeo com alguém. Alguém que está passando uma dificuldade. Alguém que está enfrentando, seja uma dificuldade de câncer, ou seja uma outra doença, ou não seja doença, talvez seja outro problema. Eu quero convidar você, eu não estou dizendo que vai ser fácil, que é tranquilo, mas Deus, Ele abre caminhos, Ele abre portas. E se Deus abriu a porta, cara, entra. Não importa onde, Deus abriu a porta, vai. Fica na paz, viva com Deus, renove a sua mente e compartilhe esse vídeo, compartilhe a palavra de Deus com as pessoas. Deus abençoe vocês. Vamos vozear. Valeu, galera.